Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar, os canais que ajudam você a questionar esta realidade. Seja você muito bem-vindo onde quer que você se encontre, no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil. Seja você sempre muito bem-vindo aos canais, aos trabalhos na qual eu faço. Um abraço, seja bem-vindo aos nossos amigos também da Angola, nossos amados amigos e irmãos de Portugal. Portugal, aquele abraço sempre para todos vocês. Nossos amigos espalhados em todos os países dentro da Europa, nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos nos Estados Unidos, nossos amigos no Canadá, no México, na Argentina, no Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, muito obrigado e seja sempre muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos amigos que nos ajudam, mandam contribuições, ajudam nossa família. Em meu nome, de Fabiana e de nossos filhos, obrigado pelas ajudas dos nossos amigos e generalizando a tudo e a todos com muito amor, carinho e respeito. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado por tudo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que prazer, que honra falar com todos vocês, ter a atenção de vocês. É um privilégio, seja para o Facebook, seja posteriormente nos canais, que os canais é a menina dos olhos do Marcelo, né? Chamados a Despertar, Marcelo Marins Consciência Cósmica, que são os canais que levam aí para frente o trabalho e, né, vamos estar colocando um ponto de vista para outras pessoas. É sempre um privilégio, é sempre um prazer. Pessoal, ontem eu fiz uma transmissão, ontem um relato foi meu, né? Fiz um relato meu para vocês. Esse final de semana, um vídeo de Dimensão do Espelho, 2 vídeos, que, né, vai encerrar esta série, a Dimensão do Espelho, esse final de semana. E já vamos logo de imediato, assim que o mais breve possível, começar sobre os piratas espaciais. Ontem eu fiz um relato meu, contando uma experiência minha, muito complexa, muito cheia de significados, e eu fiquei observando no meu Facebook, você que, né, pelo YouTube, que não me segue no Facebook, em todos os vídeos do canal, tem ali nas descrições o link para que você acesse o meu Facebook, Marcelo Marins, e siga. Aperte seguir e você pode acompanhar os posts, porque eu interajo também bastante no Facebook com todos os amigos. Então, sinta-se, seja convidado a seguir-me lá no Facebook. E eu fiz uma transmissão, o último vídeo também foi para o canal, sobre uma experiência, um relato meu. Pessoal, meus relatos são muito fortes. São muito fortes porque eu vivencio isso desde criança. Então eu tenho uma lucidez em algumas camadas do astral muito forte. Eu ando com draconianos, eu ando lá com greys, eu ando com felinos. Eu já andei com muitas pessoas, né, durante ao longo da minha vida. Já fui para outros planetas e hoje eu vou falar de um outro planeta para vocês. Hoje é mais um vídeo de relato meu, se é que vocês não se importam, se é que vocês me permitem assim compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar de um outro planeta. Então eu já fui para vários planetas, eu já andei um pouquinho longe, vou dizer para vocês aí, nas minhas jornadas já de anos, né? De anos aí nessa minha vida louca, né? Maluca, né? E eu tenho o prazer de compartilhar com todos vocês e eu vou trazer mais relatos meus das minhas vivências. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que é realidade para você? Qual o nível que você entende para você de realidade? Para mim, por exemplo, esta tridimensão, isso não é realidade. Nada disso é realidade. Para pessoas aprisionadas, isso é realidade. As coisas que eu falo para
as pessoas é fantasia, é mentira. E na minha perspectiva, tudo isso aqui é uma grande mentira e as pessoas estão vivendo totalmente enganadas numa mentira, numa fantasia que não existe. É uma fantasia para uma realidade que não existe. Então, tudo para mim, desde criança, eu percebi que isso daqui nada é real. Nada é real. Para as pessoas aprisionadas, para elas, a perspectiva, o ponto de vista delas, isso é realidade. Mas, para mim, para muitos como a mim, isso, né, desde criança, alguns começaram depois na adolescência, e então, assim, pessoas mais velhas, eu sempre digo que eu tenho um carinho, um apreço tão grande pelas pessoas mais velhas, assim, 50, 60, 70, 80 anos, que estão nesse buscar de despertar de consciência. Eu tenho muito carinho por elas, porque na realidade você crescer uma vida inteira vivendo numa religiosidade, em tradições familiares e de sociedade, e depois você, né, cair fora disso, depois de uma idade mais avançada, temos que aplaudir, né? Temos que bater palma para essas pessoas, porque as pessoas, quanto mais jovem, é mais fácil você sair disso daqui, porque o seu tempo de aprisionamento ele é menor, o seu tempo de ludibriação é menor. Então, palmas para as pessoas aí, né, 50, 60 anos, 70, 80, né, 90 anos. Um dia o Marcelão fica igual a vocês. Um dia eu chego no nível de vocês, meus queridos. Eu fico admirado. E quanto mais jovem, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. E comigo, né, minha vida é uma loucura desde que eu era pequenininho, né? E a minha vida foi assim. A minha mãe mesmo diz, olha, eu acredito em você porque eu te criei, acompanhei a sua vida, mas se eu soubesse quem era você para mim era um malucão, um doidão, o cara mais maluco que eu já vi na minha vida. E eu fico vendo a sociedade, eu fico vendo as pessoas vivendo, né? E eu digo, poxa, são um bando de loucos, mais loucos que não sabem que são loucos, pois vivem numa loucura. E eu fico observando, né? Para uns o que eu falo é loucura, 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 é fantasia, é algo surreal demais para eles, porque estão aprisionados demais e não têm uma percepção de uma outra realidade. Desde criança eu vi que não era como as pessoas acreditavam. Eu queria ser igual às outras pessoas, mas infelizmente, ou felizmente demais, não fui assim. Eu fico muito feliz, muito honrado, por ter a sua companhia, a sua presença para me ouvir, tá? Eu quero fazer um relato, né? Vocês gostam de ouvir falar. Algumas pessoas dizem, o que isso vai acrescentar na vida da pessoa? O que isso vai fazer alguma diferença? Vai sim. Porque no fundo vocês são cheios de registros cósmicos dentro de vocês. Vocês têm uma história cósmica violenta em todo o universo. Vocês são literalmente autênticas enciclopédias cósmicas. Porém, vocês não se lembram. Porque sacanearam vocês. Foi muito sofrido para mim me adaptar a o despertar de consciência cósmica. Foi muito difícil. Eu era religioso, embora, né, fosse caçoado, né, caçoado é coretado, as pessoas zombavam de mim, eu assim, gostava, queria ser como elas, estar no meio delas, ser aceito por elas. Mas as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui passando por experiências, e eu comecei mais ou menos ali na adolescência a visitar outras dimensões, e fui parar na dimensão do espelho, na minha adolescência, e a dimensão do espelho eu fui bastante vezes nela durante a minha vida, né? Eu tenho mais ou menos eu tenho o visto, né? Eu tenho o visto para entrar na dimensão do espelho, digamos assim, brincadeiras à parte. Eu já tenho até um visto, já tenho até o green card
para poder entrar lá. E posso requisitar informações lá quando eu bem entender, mas eu já estou noutra vibe. Isso aí foi no meu despertar de consciência quando eu era mais novo. Hoje eu já tô meio que esse cavalo aqui já tá ficando com fôlego curto, já tá ficando com a passada mais lenta. Mas na realidade, eu mais ou menos ali entre os meus, deixa eu ver aqui, nos meus 25 anos de idade, a minha vida estava começando a sair para fora do planeta. Eu já tinha ido para a dimensão do espelho uma pancada de vezes. Embora isso continuou alguns anos depois, eu indo para lá. E mais ou menos 32, 34 anos. Eu comecei, eu acho que é por aí, 32, 34 anos, eu comecei a ter umas projeções que eu me via que não estava mais aqui. Eu tinha umas habilidades que eu havia aprendido, principalmente com alguns seres da dimensão do espelho e também alguns outros seres alienígenas, que mais ou menos se aproximavam de mim para me ajudar a sair para fora do planeta. A princípio dá medo. A princípio dá muito medo. Porque você tem essa consciência daqui e você fica aprisionado aqui e o medo te ataca nas mais variadas formas do seu psicológico. Do que vem acontecer, do que vai acontecer. Sai para fora do seu planeta. O planeta Terra é esférico. E viajar um pouquinho mais distante. E uma coisa que eu aprendi é que o espírito ele não tem uma velocidade. A velocidade do espírito é infinita. Nós temos algumas velocidades que usam como medição. Velocidade da luz. Temos velocidade do som, velocidade da luz. Mas o espírito ele tem a sua consciência cósmica. A sua consciência, você é uma consciência aqui. Você faz parte do universo, você é matéria do universo. Tudo aqui é matéria, uma matéria só, porém dividida em camadas diferentes de frequências. Então você tem a habilidade de se deslocar no universo em uma velocidade incalculável, simplesmente com a força do pensar. Você pensou, você vai. E você vai para muito longe. Você vai para muito longe. E o espaço é perigoso também. O espaço é muito perigoso. E chegou-se uma época em que fui tomando gosto pela coisa. Já não estava nem mais ficando no planeta Terra. O planeta Terra é muito chato. É muito chato. Eu gosto de ser diferente. Eu comecei a me projetar, ora, aqui mais próximo. Eu já fui em todos os planetas do sistema solar. Acredite se você quiser, é difícil, né? Logo a sua realidade, o seu acondicionamento dessa realidade começa a te dar uma freada. Tipo assim, pô, será que ele está falando a verdade? Será que não é fantasioso demais isso que ele está falando? Será que isso daí... não sei, será? Olha o seu acondicionamento nesta realidade. Entendem como que a realidade te bloqueia, a realidade te prende, a realidade na qual você é condicionado? Por isso eu fiz a pergunta: qual o seu conceito, até onde é a sua realidade? A minha realidade, ela é bem mais abrangente. E eu já fui em todos os planetas desse sistema solar, andando. E quando você está numa forma espiritual, alcança uma lucidez gigantesca, uma lucidez que eu posso dizer que você parece que isso aqui é um sonho, parece que o que você está vendo aqui é um sonho. E quando você está lá, você está acordado de verdade, porque você não está limitado de forma nenhuma ao teu corpo aprisionado e muito menos à religiosidade. E eu tinha um amparo dos mentores que me ajudavam na época. Nesta época, bem lá atrás.
E quando você olha com o olho espiritual, com consciência, a visão é muito maior. É muito maior. A sua audição é algo que não dá para comparar essa daqui. Você sente uma energia que você fala, nunca senti, só quando estou daquela forma. O que acontece muito com vocês é alguns sonhos lúcidos, né? Vocês falam assim, poxa, aquele sonho não era sonho porque a forma que eu me senti, a energia que eu senti, a forma de ver, a lucidez no olhar, para mim aquilo era real demais. E parece que era até mais real do que aqui, viu? Porque a sensação de realismo lá era maior do que essa reação aqui. Acontece com muitas pessoas. Por isso que muitos estão aqui tentando entender, digamos, os seus sonhos lúcidos, as suas projeções astrais involuntárias, ou os seus fenômenos paranormais que acontecem com vocês e vocês não conseguem entender. Porque se vocês buscam resposta em outros lugares, vão te levar para o quê? Para o quê? Para o quê? A espiritualidade, o espiritismo, o espiritualismo e tudo mais. Então, a minha percepção de realidade, ela começou a mudar, e cada vez que eu tinha essas experiências, ela mudava ainda mais. Entendam, cada vez que iam acontecendo coisas na minha vida, a minha percepção de realidade tinha uma alteração. Quando eu era criança, eu percebia somente algo, mas o meu algo era diferente das demais pessoas que não viam espíritos, não viam energias, não conversavam com nada. Então a minha percepção de realidade era um pouquinho diferente das demais pessoas. Foi chegando na adolescência, tive contato com seres daquela dimensão, que eu chamo dos seres da dimensão do espelho. A minha realidade ainda mudou ainda mais um pouco. E depois vieram seres extraterrestres e ela mudou muito mais. E depois foi o quê? Saindo para outros planetas e a minha realidade foi mudando cada vez mais. Por isso que eu digo, cada um tem um nível de percepção de realidade conforme aquilo que vive. Então por isso eu não julgo quem, não acredito em você não, você é muito mentiroso, muito fantasioso, isso é coisa de filme. Não julgo. Porque a sua percepção de realidade ela é muito, digamos, limitada em relação, por exemplo, à minha. Que eu nasci todo doidão. Nasci toda diferente, né? Minha mãe, um dia eu vou fazer uma entrevista com a minha mãe, depois passou a Fabiana que falou assim, Cruz, não sabia que você era tão doido assim. O pior é que as suas doideiras acontecem pra gente ver também. Então, onde eu falo pra você, onde é a tua percepção de realidade, e eu digo pra você, a sua percepção de realidade, conforme você assiste os vídeos do Chamados a Despertar ou do Marcelo Marins Consciência Cósmica, ela tem alterado, ela tem mudado cada vez mais. Dia após dia você não tem mais a mesma realidade, você não crê e percebe uma realidade diferente. Então eu digo para você que todos os dias um pouquinho a sua realidade muda, porque você adquire uma consciência, você adquire conhecimentos que, por exemplo, você tá com um amiguinho hoje, né? Uma amiguinha. E você passa por situações e experiências e essa pessoa está estagnada aqui na dimensão. Às vezes o coração está cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de desejos de materialidade, a cabeça só fica nos bens materiais e pornografia, vicissitudes e tudo mais. E você está buscando uma percepção diferente. Aí você percebe e fala, pô, não tá dando mais certo, não tá tendo mais uma química entre eu e o meu amigo, e a gente tá ficando difícil o convívio, a relação, não tá tendo muita harmonia, porque na realidade, a minha realidade está mudando aos poucos. Cada dia que passa, eu vivo uma nova realidade enquanto a pessoa está estagnada. O planeta Terra está estagnado numa realidade que ela é vigiada, que ela é monitorada, que ela recebe manutenção dos dominadores diariamente para que a humanidade fique preso naquela realidade, enquanto muitos estão passando por experiências e percebendo uma outra realidade. E é o que está acontecendo com as pessoas, principalmente aquelas que assistem o que eu falo. Mas voltando ao outro planeta, sem demais delongas, vocês estão ansiosos? Eu
comecei a cada vez mais a me distanciar um pouquinho, porque eu sou aventureiro, né? Eu gosto de sempre um pouco mais além. E uma vez eu tinha um grupinho de projeção, né? Eu tinha um grupinho mais ou menos de uns sete pessoas. Eu nem sonhava algum dia estar aqui falando para vocês. Isso era uma coisa particular minha, era uma coisa somente minha. E eu tinha um grupo das projeções. Eu tinha um grupinho que a gente fazia projeção e Fabiana fazia parte. Ela fazia parte desse grupinho de projeções. Éramos, digamos, amigos astrais que viajávamos aí através de alguns sistemas solares. E tive uma experiência muito interessante. Uma vez nós combinamos de ir para um sistema solar um pouco distante desse sistema solar, e eu digo para vocês e afirmo: a NASA mente em tudo, o sistema solar nosso não é como eles dizem. Eu ressalto, quando eu digo para vocês que eu já visitei todos os planetas do sistema solar, não é o sistema solar da NASA, dos livros de astronomia, ciência, não. Os planetas do sistema solar que eu digo são aqueles que eu defendo fortemente, que são muito, o número é muito maior do que é falado para você desde que você nasce, nos livros de escola, nos livros acadêmicos ou tudo mais. Então, quando eu digo para vocês que eu viajei em todos os planetas, conheci todo o sistema solar, é esse sistema solar, não o dos livros de escola. E o que acontece? A gente, uma vez, nós fizemos ali um trabalho de viajarmos através ali do espaço, e nós fomos para um outro sistema solar, e é muito interessante conhecer outros sistemas solares, que vocês percebem a diferença da Terra. E se você viajar dentro dos planetas desse sistema solar, você vai perceber o quão a Terra está prejudicada, dominada, pobre em energia, pobre em vibração. É lamentável. E nós fomos para um planeta muito bacana, muito especial. E nós estávamos ali viajando em distâncias, uns mentalizando estarem na mesma frequência juntos uns dos outros, e assim nossos espíritos mantinham-se juntos com uma lucidez gigantesca, até chegarmos a um planeta de uma cor rosada. De uma cor rosada. A atmosfera por fora era como se ele fosse rosa. Rosa choque, pink. E nós, intuitivamente, nós resolvemos adentrar a este planeta, pois não percebemos de forma nenhuma, pois estávamos no nosso grupo e tinha um grupo de amparadores também, né? Qualquer cagada eles iam dar uma força pra gente, nos indicando que não deveria entrar lá. E nós descemos neste planeta. Nós descemos mesmo assim, flutuando, igual o Superman, né? E quando você tem essas experiências, você não quer mais voltar para a Terra. Então nós descemos numa grande colina, montanha, da forma que eu percebo, uma grande colina ali, nós íamos descendo, cheio de pedras. Mais umas pedras um pouquinho diferentes, mas é muito parecido. Parece que o criador, digamos assim, quem criou o sexto, né? Quem criou o sétimo universo, lá o criador que estava lá, os criadores, né, do sexto universo que criaram o sétimo, criaram mais ou menos com as suas particularidades, mas de uma forma mais padronizada. E nós estávamos andando e descemos. E uma das coisas mais legais que você pode fazer é quando você está em um planeta, é olhar para o céu. E aí você vai perceber que esse céuzinho azul que temos aqui, ele é muito derrubado. Esse céu da cor azul é muito derrubado. Neste planeta você percebia um céu um pouco rosado, mas você, em pleno dia, conseguia ver as estrelas. Você conseguia ver as estrelas. Era uma coisa muito fantástica e, para vocês perceberem, não tinha essa luminosidade que eu não gosto, já disse, eu não gosto desse sol esmagador, essa luminosidade excessiva que nós temos aqui nesta realidade.
era mais ou menos lá, o que me torna muito agradável, mais ou menos ali uma luminosidade de umas 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas da tarde. Eu tiro por base e referência em Uberlândia, que eu moro aqui, nunca, né? Eu sei que em outros países é diferente a luminosidade, mesmo se comparado nesse horário, mas para mim aqui em Minas e em Uberlândia é mais ou menos uma luminosidade de 4h30, 5 horas, no máximo 5h30 da tarde, que é uma luminosidade que não é aquela luminosidade já para o anoitecer ainda, o sol brilha, mas é uma luminosidade que, por você, ela é uma luminosidade que te traz conforto. E você fica olhando para o céu, e você vê ali o céu como eu posso dizer, de uma forma mais rosada. Mais rosada, porque eu particularmente, eu adoro o fim da tarde, eu detesto a manhã, eu odeio a luminosidade do meio-dia, 2, 3 da tarde. Quando começa a dar 4 horas da tarde, já vai ficando legal, né? Aí vai dando ali 5 horas, já fica aquela coisa assim que me conforta, né? Quando dá umas 6 horas aí, né, já fica assim, poxa, em êxtase total, né? Pô, pra mim aquela luminosidade, né? Parece vampiro, né? Não é muito chegado na luz, né? Parece vampiro. Gosto meio que da noite, assim. E o que acontece? A gente olha para o céu. Quando você está em outro planeta, você olha para o céu. A primeira coisa que você deve fazer, a primeira coisa é olhar para o céu e olhar o quão diferente ele é do planeta na qual você tem como uma percepção de realidade, na qual é a sua realidade. E você olha e você via aquele tom meio rosado, mas você via as estrelas. Você via as estrelas. Estrelas que brilham muito mais forte, um brilho muito mais intenso do que nós temos aí numa noite totalmente estrelada, mesmo que você esteja no meio, vamos supor, de uma fazenda, que você não tenha a poluição luminosa da cidade, que prejudica muito a visualização do céu. Mesmo assim, nada se compara. E o interessante é que haviam outros planetas muito próximos e eles conseguiam se ver eles claramente, nitidamente ali no céu. E eu olhava para Fabiana e Fabiana olhava todo mundo e nós contemplávamos, mas com muita maturidade, sem euforia, sem, né, estarem afobados, porque nesse caso, quando você desestabiliza, você volta, tá? Você volta para o teu corpo. Então você tem que manter de uma certa forma ali como eu posso dizer, uma lucidez, uma maturidade. Você tem que manter a estabilidade da sua vibração, porque se você ficar alegre demais, eufórico, você volta. Então você tem que estar sério. Qualquer coisa faz voltar, né? Qualquer coisa faz voltar. E o que acontece? Nós descemos essa montanha, essa colina, nesse enorme, e nós avistamos o que parecia, se eu fosse assim desenhar no papel, parecia uma plantação de talvez bananas, com um trilheiro de terra, mas a terra era negra, preta, bem preta a terra, preta, mas preta mesmo, preta. E tinha essa como se fosse um campo enorme, parecido muito com... Lembra demais os pés de bananeiras, né? E começamos a andar, e eles vinham comigo, e de repente se via alguns tipos de seres que logo eles mutaram de forma. Você percebia alguns vultos entre eles andando, nos observando, com olhos maiores, com uma habilidade muito rápida de se camuflar entre todas aquelas, como eu posso dizer, aquela folhagem. E eles já ficaram mais inseguros. Porque você está com a consciência daqui, digamos assim. Você sabe que você está fora do seu planeta. Você não está no teu corpo. Você está andando fora de um planeta. E você está andando e você vê que aqueles seres lá não são do seu planeta. Não é uma cobra, não é um leão, não é uma onça, não é um bicho que vai te atacar. Você nem sabe o que é aquilo. Porque quando você está no meio do mato, você fala, pô, peraí, eu tenho que ficar
precavida aqui, às vezes tem uma cobra, né? Tem uma serpente aqui, uma cascavel. Deixa eu pegar um pedaço de pau, né? Tem o que? Pode ter onça, né? Conforme for uma mata fechada, você vai, tô arriscado a uma onça me pegar aqui. E por aí vai, tantos outros bichos, mas que você já tem uma base de referência, porque está dentro da sua, acondicionado na sua realidade, da sua vida, neste o quê? Neste planeta Terra, nesta realidade. E lá não, aí você fala, pô, o que é aquilo, né? Tem que ter muita coragem. E a gente foi andando e percebemos aquela movimentação, e de repente quando eu me olho para trás, cadê o pessoal? Todo mundo voltou. Não que eu fosse o melhor, o mais especial, mas é porque eu sou meio abusado mesmo. Eu procurei, a primeira pessoa que a gente procura eu procurei a Fabiana, né? Pô, cadê a Fabiana? Cadê todo mundo? Tava atrás de mim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar, me senti atraído por aquele ser que estava, né, andando ali. E o que aconteceu? Eu fui até, entrei nesse, digamos, nesse campo dessa plantação que eu vou colocar o que? Como um pé de uma plantação de bananeira, vamos colocar assim, que era muito parecido, mas a terra era negra, preta, totalmente. E eu andava e eu comecei a ver um caminho de pedra, como se fosse, né, um trilheiro de pedra, e eu andei um tempão e me enfurnei no meio do que? No meio daquela, digamos, plantação. E de longe eu avistei uma senhorinha. Entraram na minha mente, ou leram a minha mente espiritual, algo assim, fizeram algum tipo de leitura, e eu vi uma senhora idosa ali. Mas, olha, eu vou descrever como é que era exatamente essa pessoa. Fui andando no trilheiro assim, num caminho mais ou menos de largura 1,5 metro, por aí. E mais à frente eu vi uma mulher sentada, idosa, de uns mais ou menos 60, 70 anos. E ela estava com uma saia, de pano. Ela sentada. E tinha, como é que é aquele negócio que as mulheres mais idosas põem assim? Tinha um lenço na cabeça. Era uma senhora de cor negra, preta, né? E eu sempre amei os negros, eu adoro os pretos, eu me considero negão, né? Preciso tomar um pouquinho mais de sol, né, Fabiana? Mas eu me considero negro, eu considero assim, né, cabelo bombril, né? Marcelão tá desbotado, mas eu sou mais escuro e eu amo os negros, adoro os negros, né? Moram no meu coração todos eles. E aquela senhora era como uma senhora negra. Eu acho que já fez isso porque eu já tenho, assim, como eu posso dizer assim, uma simpatia muito grande pelos negros, né, Fabiana? Eu tenho afinidade com os negões, eu gosto da negaiada, né? E eu olhei assim, aí eu peguei e falei assim, né? Falei, poxa, né? Parece familiar. Eu vou chegar até uma senhora, né, aqui, porque na realidade eu já vi espírito na minha vida desde criança, já vi espírito quanto é forma. Quando eu era adolescente eu ia para a dimensão do espelho e eu via seres que pareciam monstros, né? E eu já nem temia mais eles. Então fui andando, olhando ela ali seriamente. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, né? E ela era uma senhora negra, idosa, mais ou menos ali. Diz que preto não tem como calcular muita idade deles, né? Eles envelhecem, né? Você vê aí uma pessoa de cor mais negra aí, você olha pra ela e fala assim, você tem 40 anos? Não, tem 80, você fica assim, ó, né? Aí tem alguns mais brancos aí que você olha assim, você fala assim, pô, você tem uns 60 anos? Não, tem 30. É injusto um pouco o que acontece, né? Não é desse jeito, Fabiana, né? Tem uns pretos, você fala assim, você tem você tem mais ou menos uns 40 anos? Não, filho, eu tenho 75, você é o quê? Eles não mostram a idade. Ué, que isso aí? Me passa um pouco desse sangue aí, né? Tem uns brancos aí que você olha assim, você fala, pô, cara, tu deve ter uns 60 anos. Não, tem 30. Ah, não, tudo bem, disfarça, né? É mais ou menos assim. Aí o que acontece, né? Eu cheguei e fiquei olhando, né? A gente fica meio ressapiado, mas o que transformaram na minha mente, né?
transformaram na minha mente sondaram a minha mente, né? E eu vi daquela forma ali, e eu comecei a observar, e ela disse para mim com uma voz de idosa: sente-se, sente-se. Eu já, né, olhando assim, nossa, mas, né, minha mente começou a dar uma bugada, porque eu estava de outro planeta. E eu sentei, e ela estava debaixo como se fosse de uma bananeira, tá? E tinha um tipo de fruto que parecia uma banana mesmo, só que da cor branca, né? Aí o que acontece? Ela catou aquilo e ela espremeu como se fosse num... Você pega um coco, esse coco já... Não é coco verde não, é o coco normal que as pessoas... coco da castanha. Você pega ali como se fosse uma tigela de algum material que lembrava muito o coco. E ela espremeu aquilo ali, branco, parecendo... Saiu tipo um leite, uma gosma, um leite, um mingau, uma coisa assim, né? E ela dizia pra mim: tome, né? Tome. E eu já assim, meio ressapiado, tomar isso. Lembra quando eu te falei isso? Falei: tomar isso daí, que vai acontecer comigo, né? Aí eu fiquei meio assim, ela foi e tomou. Na hora que ela foi pra tomar, eu vi a mão dela toda cheia de escama. Eu falei: ah, isso aí... Aí eu pensei comigo assim, ó, isso aí tá disfarçado, isso aí é reptiliano. É alguma coisa com os reptilianos. E ela foi, tomou, na hora que ela levantou a mão aqui, ficou diferente, ficou tudo cheio de escama, e as garras, umas unhonas pretas, né? Aí eu olhei assim, aí ela percebeu, né? Aí ela falou assim: olha, não tema, eu não vou te fazer mal algum. Aí eu peguei e falei assim: não, você pode ficar da sua forma normal. Porque era uma senhorinha pretinha ali, idosinha, né? E eu tenho carinho pra esse tipo de forma. Não queria... E assim, eu olhava assim, dá aquela coisa de vontade de dar um abraço, dar um beijo, né? Gracinha, né? Aí de repente ela mudou, uma reptiliana negra, bonita, com os olhos amarelos e a fenda ali, né? Eu já fiquei olhando assim, porque não me assustava muito essas formas exóticas, mas eu já olhei assim, vi as escamas, e mostrou já a cauda, ela sentada. E ela falou assim: olha, eu queria, esse planeta aqui, isso aqui, nós somos aqui todos répteis. Aqueles que você viu andando lá, que os seus companheiros tiveram medo e eles, né, voltaram, né, eles desestabilizaram e voltaram, são répteis. Aí eu... Aí ela falou assim: olha, sabia que a maioria dos planetas que tem por aí são todos de répteis? Esse universo, ele é muito réptil. Mas falava num gesto assim, com muito respeito. E ela falou: agora você quer beber? Eu falei: poxa, me dê aí, né? Me dê, eu vou beber, né? Agora já cortou-se, como diz, já acabou-se as cerimônias, vamos lá, vamos. E tomei aquilo e senti um gosto que era agradável, mas não sei definir se era salgado, doce. Não tinha, na minha percepção de paladar aqui, não consigo expressar, mas era agradável. E eu tomava aquilo, e ela: isso aqui é do nosso planeta, aqui nós temos um sistema diferente. Nós vimos vocês chegarem, nós vimos as luzes, vocês estavam em forma de luzes descendo, e vocês criaram esses corpos na descida, nem vocês perceberam. Falei: me conte mais. Sim, quando vocês vieram, nós vimos as luzes descendo, esferas de luzes. E quando vocês colocaram os seus pés sobre este planeta, vocês moldaram este corpo que é, na mente de vocês, a forma que vocês possuem. Poxa, eu quero aprender muito. Pode falar, fale mais. E quando eu tô nessas lucidez, eu pergunto igual um louco, né? Falei: pô, já tô aqui mesmo, né? Não posso contar isso pra ninguém. Se eu contar pra alguém, eu sou doido, né? Fabiana vai ficar assim, mas eu tenho que contar pra ela, porque ela estava comigo, mas porém ela não se lembraria lá. Depois eu fiz um trabalho de... Eu sei fazer alguns tipos de trabalhos de meditação, onde eu consigo meio que entrar na frequência da pessoa e ajudá-la a recobrar algumas informações ou memórias.
Eu faço isso muito com a Fabiana e foi assim que a gente trabalhou muito na origem dela. Então seria mais ou menos, eu faço uma meditação muito próxima, a pessoa entra na frequência dela, eu consigo adentrar a frequência dela e com isso eu consigo fazer com que ela recobre as memórias, imagens e eu consigo ver junto com elas. E eu já fiz isso muito com a Fabiana, muito mesmo. Então é onde a gente faz o quê? A gente faz um trabalho onde a gente faz capturas de... Alguns poderiam dizer assim, poxa, Marcelo, mas aí você está usando alguma habilidade para jogar imagens na mente da pessoa. Você entra na mente da pessoa e você faz ela ver o que você quer. Aparece para ela lá. Não. Eu simplesmente, com uma meditação, frente a frente da pessoa, como eu já fiz. A Fabiana a gente faz quase abraçada, assim, cabecinha juntinha, né, Fabiana? E eu entro na mente dela, começo a estabilizar a frequência. Isso é se eu falar os dons que eu tenho, as habilidades aqui, o povo nem acredita. As pessoas vão falar assim, esse cara é mentiroso demais. Mas eu sei o que eu sei fazer. Então eu começo a entrar na mente dela, estabilizar a minha frequência com a dela e começo a trazer as lembranças dela. E com isso eu consigo ver junto com ela. E a gente começa a fazer uma estabilização. E a gente começa a fazer ali uma maneira onde a gente vai o quê? Eu vou ajudar ela a recobrar as lembranças de vivência. E assim, é um passo, né? A pessoa passa uma parte, eu passo a outra. Passo uma parte, passo a outra, para não ficar o quê? Para não ficar algo como que seria você tá fazendo com que a pessoa entre na sua onda, né? Você está induzindo. Então não pode ser indução, porque indução é mentira, né? Não tem como ser. Então eu faço assim. Eu jogo a energia, entro na mente da pessoa, ajudo ela a recobrar. Sintonizo uma frequência, ela começa a lembrar. Aí o que acontece? Ela vai e começa a narrar o que ela está vendo. Antes dela terminar, por exemplo, uma frase, eu já termino a frase junto antes dela. Aí o que acontece? A pessoa vai ver que nós estamos na mesma frequência. Então a gente vai fazendo esse trabalho, né? Eu faço muito com minha esposa, muito em breve eu vou fazer isso com os meus filhos, deixo eles crescerem, pegar mais maturidade, e a gente fica aquela coisa que você não está induzindo, a pessoa, ela vai falar uma experiência da memória, o que ela está vendo, e você já completa junto com ela. Então ela percebe que você está na mesma sintonia e a gente vai vasculhando, a gente vai trazendo memórias e memórias e memórias e memórias e memórias e vai destravando e desbloqueando. É uma coisa que eu aprendi a fazer isso daí. Eu aprendi muito com os Colupes isso. Aí o que acontece? E aprendi muitas coisas nessa minha jornada de vida aí, né, no astral, né? E tenho aprendido, sou muito grato por esses conhecimentos que mudaram a minha vida e me transformaram numa pessoa que vive numa realidade diferente. E cada dia que passa eu vivo mais diferente. É por isso que eu falo com tanta convicção. Eu falo com tanta convicção que esses mestres ascensionados, comando, Astar, hierarquia de luz, Deus, Jesus, né, esses Buda, o Buda, Krishna, tudo isso é uma barrela, isso não existe nem lá fora. Se você for falar para um alienígena que Jesus, que isso? Jesus é de comer, passar no cabelo? Buda, que isso? Não existe isso. Aí você percebe que eles vão falar assim, poxa, vocês são trouxas, hein? Porque isso aí é alguma coisa lá do planeta de vocês. Isso não existe em nenhum dos relatos ou registros de, por exemplo, do nosso sistema solar. Eu já vasculhei muito para poder buscar essas informações, para constatar se existiam essas coisas. Eu, né, percebi, poxa, olha só as manobras deles, né? Somente os terráqueos acreditam em Jesus, em Buda, em Krishna, né, nesses seres da espiritualidade. Isso só existe aqui. Só existe aqui, faz parte da encenação. Se você for conversar com outro ser de um outro planeta, ele vai rir na sua cara. Ele vai falar assim, poxa, aqui é bem complicado, hein? Isso não existe nada disso lá fora. Você percebe que é uma jogada aqui nessa dimensão. E eu conversava com este ser, se apresentou, falou-se o seu nome para mim, um nome muito complicado, né? A pronúncia 7, mas ela é mais prolongada com algumas interrupções de pronúncia, é mais ou menos parecido. Uma coisa mais ou menos como 7, mas não é 7 não.
Lembra-se, quando você ouve, lembra-se mais ou menos isso. E o que acontece? Né? Eu comecei a especular. E esse ser me ensinou muitas coisas e me mostrou o seu povo. Eles viviam de uma forma mais ou menos como que de uma forma... São muito inteligentes, muito ritualistas, mas para vocês terem uma noção, eles se alimentavam apenas da natureza, de vegetações da natureza. Tanto que o que? A pronúncia se lembra sete, mas não coloquem essa palavra sete. Lembra, se você ouvisse, ia você ter uma lembrança disso, mas é algo muito mais complexo, com mais pronúncia. E o que acontece? Eles viviam de uma forma, como eu disse para vocês, uma forma mais tribal. E se alimentavam somente da natureza deles. Da natureza deles. E eles me mostraram alguns animais, que eu já vi tantos animais diferentes que eu falo para vocês, se vocês vissem alguns animais que eu já vi fora deste planeta e outras dimensões, digamos assim, você ia falar, poxa, que é isso, né? A Terra está muito pobre de opções, embora nós temos uma variedade gigantesca. Lá a variedade era muito maior, muito mais vasto a complexidade, e todos os seres animais não atacam, todos vivem naquele planeta apenas da natureza. Todos os seres. Sabe o que vem na minha mente aqui e agora? Sabe o que me lembra? Não, eles não comem carne. Eles vivem da natureza, de forma da vegetação. Me lembra demais, mas com uma ressalva, o estilo um pouco daquele filme Avatar. Daqueles seres felinos, né? Só que os avatares lá comiam carne. Eles comiam carne, eles matavam o bicho, faziam uma ritual agradecendo ali, pedindo perdão e agradecendo ao mesmo tempo por comer aquele animal. Mas lá não. Nenhum ser agride a ninguém. Todos vivem em uma grande harmonia e o sistema solar deles é perto do nosso. Para você ver o quanto que isso aqui é pobre. O quão a energia dos magos negros induzem aqui a maldade, induzem sentimentos que só você estando lá fora você entende o que é isso daqui, a mentira que é isso daqui. Eles não se alimentam de, digamos, carne. Se eu falar assim, a gente come carne, eles nem vão entender, porque eles vivem da natureza. E eu vou dizer para vocês, a natureza tem tudo o que eles precisam, eles vivem de uma forma mais tribal. É um planeta onde não se existe, podemos dizer, recursos tecnológicos, como naves espaciais, nada disso. Seria uma forma mais tribal, da minha forma de dizer, mas com muita harmonia entre eles. E eles são reptilianos, répteis. Porque se você for olhar, são répteis. Aí eu fico vendo as pessoas aqui classificando os reptilianos todos de mal, né? Não sabem diferenciar que aqui existe um grupo hostil, um grupo mau que está sim aqui para fazer crueldades, fazer maldade, mas são fugitivos do cosmos. Eles lá são fugitivos, não podem de uma forma nenhuma, digamos, dar bobeira de sair para fora, eles vão ser exterminados, porque é uma exceção à parte, são criminosos que estão. Esse planeta é regido por criminosos cósmicos. Criminosos. Bandidos. O dragão vermelho, o Jeová Todo-Poderoso, o grandioso Deus, Miguel o Arcanjo aí, essa hierarquia de luz, mestres ascensionados, né, Buda, Krishna, Jesus, Adonai, tudo que vocês imaginarem que seja religiosidade, são avatares, são seres de luzes, são os bandidos fugitivos de outros planetas, de outros sistemas, que se uniram para fazer o quê? Fazer a sacanagem com uma raça que eles criaram, na qual nós estamos presos aqui, e que lá fora eles nem sabem quem eles são. Por exemplo, né, se você falasse com esses seres sobre, né, como é a Terra, para eles seria uma coisa bizarra, mas como assim? O seu planeta, vocês se alimentam de carne, né? Vocês
vocês se matam? Como assim se matam? Né? Vê a gente como um monstro. Ele falou, não, peraí, cai fora do meu planeta, casca fora daqui, você não é bem-vindo aqui não, isso é uma aberração, nós não temos conhecimento disso. O universo ele é tão grande, tão grande, tão grande, que, por exemplo, os dominadores daqui não tem fama que vai para longe não. Eles se acham os maiorais aqui neste planeta, eles se acham os bambambãs aqui neste planeta, mas lá fora, né, alguns nem sabem quem eles são. Então eles se colocam como deuses superiores, mestres de luzes, né? Toda essa presepada, esse lixo da espiritualidade. E lá fora, em outros planetas, eles nem sabem o que é isso. Falam, pô, mas que coisa bizarra esse planeta. Porque aqui é regido por marginais extraterrestres, marginais mesmo, densos. Reptilianos, draconianos, greys, insetoides, felinos, alguns aí que, se eu for citar o número de raça dessa associação é gigantesca e muitos mentem. Aqui é o seguinte, eles se fazem de santos, falsa luz, se fazem como que eles são, né, o gás da Coca-Cola, o último gás, né, são a última bolacha do pacote, que eles são tal, sendo que lá fora, alguns deles, lá, alguns planetas, sistemas, nem sabem quem eles são. Entendem a percepção de realidade? A minha realidade é diferente das demais pessoas, como a sua. Cada um tem um grau de realidade, um nível de realidade. Mas é aquele negócio. Quanto mais você se entrega de verdade, quanto mais você faz com o coração, com o amor, digamos que não é aquele amor, paixão, mas aquele amor do querer, o querer sincero, com o tempo você terá resultados, você terá respostas. É onde eu falo para vocês, né, que aqui eu tenho uma realidade totalmente diferente que outros não têm, outros podem, né, podem me julgar, podem me xingar, mas eles não têm a riqueza de conhecimento que eu adquiri e vou adquirir mais ainda, enquanto eles ficam aí vivendo nesta realidade, acreditando aqui para mim é realidade, aqui para mim é real. A minha é muito maior. A minha é muito maior e graças ao universo, assim se foi e é. Quando eu estive na frente de vários, né, extraterrestres, em outros planetas, eu tenho um refúgio. Eu tenho um refúgio. Eu tenho um refúgio. Quando eu estou muito, tipo assim, pô, não dá mais, não dá mais. Eu sempre tenho um refúgio. Próximo a Plutão, um pouco mais distante, existe um pequeno planeta próximo a Plutão. Algumas pessoas aí falam que Plutão é uma prisão, né? Hitler está lá. Ah, credo. Hitler está lá em Plutão. Plutão é uma prisão onde Hitler está preso. Ah, me poupe de cada coisa. Não, isso não faz parte da minha realidade. Isso para mim é um besteirol. Um pouco mais além de Plutão, mas no verdadeiro universo, no verdadeiro espaço. Porque se você pudesse sair da Terra, ultrapassar os limites da Lua e ultrapassar um pouco os limites de Marte, quando você sai dos limites da Lua, você começa a perceber um outro espaço. Aí você já vê que a camada de projeção, de dimensão, já está ficando mais, digamos, espessa, não sei se a palavra é espessa, está ficando mais fraca, né? E você vai passando, né? Você vai passando, depois de Marte, um pouco mais à frente você percebe um outro universo, outro espaço. Aí você fala, se eu vou para a Terra eu vejo de uma forma. Aí você vai cair na ficha, se eu vou andando um pouco até a Lua, passo da Lua, já vai começando como que ficando mais digamos, apagando, né? Tá ficando fraco. E quando passo além um pouco de Marte já é outra coisa, Que loucura é essa, né? E você percebe que existe uma baita de uma sacanagem. E eu tenho um refúgio.
Uma vez eu fiz um vídeo de um relato astral meu, tá? Eu gosto de lugares isolados. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu gosto de lugares isolados. Eu não gosto, Fabiano, o pessoal fala que sou meio antissocial, não gosto de estar no meio de multidão, de aglomerado de pessoas. Eu sou um cara que eu gosto de isolado. Eu gosto de ficar isolado, né? Só gosto do meu benzinho do meu lado, né? Mas a minha mãe fala assim, às vezes não, acho que às vezes você não gosta nem de mim do seu lado, você é esquisito, né, Fabiano? Às vezes você gosta de uma solidão. E o que que acontece? Às vezes eu vou para lugares isolados, que existe sim vida nesses lugares, mas tem as partes dos lugares desses lugares que são mais remotas, sem vida. E tem um lugar que eu gosto muito de ir, que é um lugar aonde a luminosidade me agrada, que vocês não têm noção. Eu lembro assim, me dá um bem-estar tão grande. É um pequeno planeta. A terra dele era como se fosse uma areia, um cascalho fino. A terra toda vermelha, vermelho escuro, aquele vermelho igual lápis de cor escuro. O céu é branco, mas com uma luminosidade que muitos falam é lusco-fusco, uma coisa assim, quando não é nem dia e nem noite. Não é nem dia e nem noite. Mas o céu é branco. Eu costumo descer neste lugar, é como se fosse um agrupamento de morros, e como se fosse assim, mais ou menos uma boca de um vulcão, mas estou usando vulcão, mas para vocês entenderem que é redondo assim, e tem ali como se fosse uma cratera, mais uma coisa rasa, e ali tem como se fosse um lago. E a água, eu já falei isso, hein? E a água, ela é o quê? Como se fosse... Já viu mercúrio? Acho que é mercúrio, né? Se você quebrar aqueles medidor de febre que você coloca, se você quebrar, sai um líquido prateado, é mercúrio, uma coisa assim, eu não sei se é o nome. É aquela água prateada, só você quebrar aqueles medidor de febre convencional que sai uma água prateada. Eu acho que é isso, o nome mercúrio, não sei. Mas é uma água prateada como se fosse um prata derretido. Um prata derretido. Raso. É um lago mais ou menos de uns 50 metros de extensão de frente e mais ou menos uns 100 metros de cada lado. Aproximadamente aí uns 10 centímetros. 10 centímetros é isso aqui, mais ou menos, não é? E eu gosto de ir lá no meio e sentar e me banhar com esta água prateada, parecendo mercúrio. Me banho, o meu espírito. Às vezes eu deito, né, lá porque é raso, e fico olhando para o céu esbranquiçado, o céu branco, não é azul, não é avermelhado, embora a terra em si seja toda vermelha. Mas um vermelho mais como se fossem umas britazinhas assim, mais ou menos. E eu fico ali contemplando as estrelas, e lá as estrelas são todas visíveis. E eu fico olhando ali, às vezes eu viro para o lado, eu olho para aquela colina e fico vendo a luminosidade vindo como se fosse ali o sol estivesse já descendo. Ali abaixo, digamos, no nível ou abaixo do horizonte. Muitos planetas pelas quais eu já visitei nas minhas projeções, sempre essa luminosidade. Eu posso afirmar para vocês que eu nunca vi uma luminosidade como essa da Terra, que você tem um sol cruzando. Por isso, quando eu brinco muito, eu falo que essa astronomia ela é muito manipulada, ela é muito forjada. Eles brincam com, eu posso dizer, com as pessoas, porque essas órbitas que eles falam, algumas
elas não se aplicam a outros setores. É uma coisa que como que eu vou explicar? É uma coisa programada mais para aqui, mas é um pouco diferente. Então essas órbitas tem algumas coisas que não batem. Algumas coisas eles usam como base de referência, mas é mais complexo. Então tem alguns tipos de, por exemplo, de lugares que eu já fui que não tem um sol ali, né, pleno brilhando no céu. Sempre é uma luminosidade que eu posso dizer para vocês que conforta meu coração. Eu digo que essa luminosidade que nós temos, esse céu azul, né, como o nosso amigo colocou, é uma luminosidade falsa, fake. Aquele lugar, eu ficaria ali para sempre. Eu ficaria ali para sempre. Porque é algo que realmente fantástico. E quantas vezes eu me banhava com esta água prateada. E era duro voltar para cá. Porque lá é a verdadeira, digamos, a visão da realidade. Você sabe por que isso acontecia comigo hoje? O que eu posso falar? O que eu entendo disso? O que eu entendo disso? O meu eu maior já sabia de tudo isso. Como eu disse para vocês, ele já está desperto há 400 anos e ele permitiu com que esse personagemzinho aqui, pequeno, medíocre, pudesse experimentar isso, porque é simples viajar pelo espaço. O eu maior permitiu, ele, que é uma consciência muito maior de mim, permitia com que esse personagemzinho aqui, desde criança, que nasceu totalmente numa realidade para ele bugada, né, diferente, ele permitia com que eu vivenciasse isso, para que pudesse ser mais fácil para mim, já que ele que está no controle da situação, ele permitia para que isso fosse fácil, para que eu viesse no futuro a aceitar e a compreender as coisas. Foi muito difícil aceitar que existia reptilianos, porque quando eu fazia as minhas viagens aos mundos, digamos, na dimensão do espelho, né, nas dimensões ali, para mim aquilo eram monstros, espíritos, eu não conseguia entender, eu era muito novo. Eu vim entender isso bem mais depois. Então, para mim, eles não serviam de base de parâmetro. Eram seres, eu chamava eles os dimensionais. Os dimensionais. Era assim que eu chamava eles. O dimensional, né? Dimensionais. Cadê os dimensionais? Eram assim, porque eles tinham um aspecto que parecia uma hora com o capeta, né? Eram vermelhos, tinham chifre. Parecia que a pele deles era uma pele que estava na carne viva. Tinham uns que eram bizarros, tinha uns seres que eu falava assim, pô, né? Depois, um dia quando eu assisti aquele filme da Nárnia, lá do Nárnia, com meus meninos, pai, vamos assistir esse filme, eu falei, pô, mas isso aí tem muito do que eu vejo lá no que é a dimensão do espelho, que esses seres que para mim não serviam de base de referência, porque viviam no plano dos espíritos, né, digamos assim, que era a forma que eu entendia um plano dimensional diferente. Então, quando me apresentaram os reptilianos, que existem, reptilianos, Dráculos, né? Achava que Drácula no começo tinha uma coisa de Drácula, né? Drácula, vampiro, o que é Drácula? Eu sou vampiro, que coisa mais louca, não existe isso não. Eu fiquei em depressão, Fabiana lembra? Eu já cheguei a chorar. Eu cheguei a chorar já. Eu cheguei a chorar de desgosto. Quando eu descobri que eu não era humano, que eu não ia ser igual a Deus, na época, né, branco, da pele branca como a neve, cabelos que eu posso dizer brancos, eu entrei em depressão, eu chorava, chorar mesmo, escorrer lágrimas assim, ó. Não pode ser não pode ser isso aí não, eu não sou esse monstro feio não. Meu amor, calma, as coisas vão acontecer com você no tempo, você tem que ter paciência. Às vezes você tem que entender mais coisa, mas eu não quero ser, não. Eu odeio cobra, não era, Fabiana? Eu odeio cobra, eu odeio esses monstros. Não tem como não, cara. Eu quero morrer, é desse jeito mais ou menos. Mais ou menos de 8 meses para quase 1 ano de depressão.
Acha que é fácil descobrir que você não é aquilo que você quer ser? Acha que é fácil você perceber que a realidade é totalmente diferente daquilo que você acreditava fielmente? Então, onde eu falo para vocês, qual é a sua perspectiva de realidade? A minha, eu vivenciei tudo isso. Sabe que tem muitas pessoas que vivenciam isso. Muitas pessoas têm as mesmas experiências que eu, muitas têm os mesmos contatos que eu, mas muitas já falaram para mim, cara, eu não apareço de jeito nenhum, eu não me exponho. Não é para mim me expor. Prefiro só ouvir você falar. Eu não exponho de jeito nenhum. Eu não sou o único a viver essa realidade. Antes de eu ter o canal, antes de eu pensar em algum dia ter isso daqui, para vocês terem uma ideia, conheci muitas pessoas que viviam idênticos a mim, tinham contato com seres extraterrestres e o discurso, se fossem dar o discurso, seria a mesma coisa que mim. Falar, olha, isso tudo que ele está falando eu vou repetir, porque é o que realmente nós vemos. Mas eu não quero me expor, porque o ser humano ele é vil, o ser humano é maldoso, porque a percepção de realidade dele é pobre, a percepção de realidade dele é nojenta, é mesquinha. E como eu disse para vocês, eu estou aqui, não é para aparecer, mas é porque sei que muitos de vocês vivenciam experiências em níveis diferentes. Como eu sempre digo, alguns vivenciam de um simples sonho lúcido que teve na infância ou na adolescência ou em alguma época da sua vida, que aquilo está até hoje na sua mente e aquilo te atormenta, querendo uma explicação. Ou até pessoas que falam realmente com alienígenas. Entenderam? Então eu pergunto para você, qual é o nível da sua realidade? Eu digo porque todos vocês, o nível de realidade de vocês não é comum, igual das outras pessoas, que querem viver o conto de fadas da tridimensão, porque infelizmente a realidade delas é muito pobre. E vocês estão vivendo cada vez mais uma realidade diferente. Eu digo para vocês, depois que vocês, por exemplo, começaram a assistir os Chamados a Despertar, por exemplo, o quão a sua realidade mudou de lá para cá? O quão ela mudou de lá para cá? Você consegue se lembrar como era a sua realidade e hoje como ela é e fazer uma comparação? Entendem como o ponto de vista de realidade muda conforme nós vamos adquirindo conhecimento, conforme nós vamos buscando conhecimento? A nossa realidade sempre estará se transformando. Tem pessoas que estão estagnadas e continuarão estagnadas porque são pessoas que estão aprisionadas na dimensão, acreditando aqui ser a verdadeira realidade, que eles vivenciam isso daqui. A realidade é o aqui e agora. Não sabem o que estão perdendo. Tá certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Muito obrigado. Muita paz e muita luz. Vocês sabem que a realidade de vocês sempre vai estar mudando. Eu digo para vocês, busquem com amor, com carinho, com sinceridade. Usem suas intuições, desde que você saiba que você não está violado por dentro. Aquele negócio, usar a intuição, o coração, depende se o teu coração ou os teus sentimentos não estão corrompidos, inveja, rancor, mágoa, falsidade, vicissitudes, pornografias, né? As vicissitudes desta dimensão, ódio, rancor, inveja. Aí sua intuição será tua inimiga.
Mas se você está com o coração sincero, busca com sinceridade, continuem. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Tá certo? Que o universo conspire a favor de vocês. Muita paz e muita luz. Obrigado por me ouvirem falar minhas experiências. Obrigado pela sua atenção. Por você ter ficado até agora nesse vídeo me ouvindo. Muito obrigado por você ouvir o que eu tenho para falar para vocês. Tá certo? Foi um grande prazer. Muita paz e muita luz. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.